Saudações, meus caros. Então, no vídeo de hoje, nosso assunto é sobre a Núbia Antiga. A partir desse assunto, eu quero começar uma série aqui no canal sobre outros povos da África, povos que nós não costumamos falar muito nas aulas de história ou nos livros didáticos, povos principalmente da região que nós chamamos de África subsaariana. Nós começaremos essa série então com esse vídeo sobre a Núbia. Para entender um pouco melhor esse conceito de África subsaariana, é necessário que a gente veja esse mapa aqui da esquerda, o mapa do continente africano. Nós falamos de uma forma mais comum em aulas de história ou nas mídias, em revistas, vídeos de história, sobre essa parte aqui de cima da África, o Egito, aqui próximo ao Rio Nilo, e essa estreita faixa de terra aqui, que desde a antiguidade tinha uma influência romana, com a cidade de Cartago, aqui que espalhou várias cidades aqui pela região, e depois se tornou parte do Império Romano, e o Egito. E durante a Idade Média, essa região aqui também, tanto o Egito quanto essa continuação aqui do norte da África, se tornou um lugar de influência dos povos muçulmanos aqui no continente africano. Logo abaixo dessa faixa de terra povoada, aqui em cima nós temos o deserto do Saara, que praticamente corta o continente africano. E abaixo, ao sul do continente africano, nós temos toda essa faixa de terra aqui com montanhas, com savanas, grandes florestas, enfim, um ambiente bastante variado, com vários povos diferentes, que nós falamos muito pouco. Por exemplo, os povos iorubás, aqui na África Ocidental, na região de Benin, os bantus, que é um povo com muitas variações ao longo do território africano. Os bantus começam mais ou menos aqui para essa região de Camarões, Angola, mais ou menos, e se espalham para o centro-sul da África. E o povo que nós vamos falar hoje, o povo que vive no território da Núbia, logo ao sul do Egito. Então, partindo para esse mapa aqui na direita, a gente vê aqui o território que nós estamos acostumados a falar, no Rio Nilo, o Egito, Cairo, uma cidade super famosa, aqui a entrada do Rio Nilo. Mas abaixo do Rio Nilo nós temos, na parte sul do Rio Nilo, nós temos um outro povo também que não é muito comentado, não é muito conhecido, que são esses povos que vivem na região da Núbia. Nesse lugar se desenvolveram vários povos diferentes e o desenvolvimento, a história desses povos é o nosso assunto de hoje. Então, quais são as origens dos núbios? Ah, esses povos eles vão se formar num processo muito semelhante ao que vai acontecer no Egito, como nós vimos no vídeo anterior sobre o Egito. Então, um grupo de nômades vai se estabelecer próximo às margens do Rio Nilo para aproveitar aquela água para as necessidades básicas e para as plantações. A partir das plantações, eles não têm mais a necessidade de se deslocar, começam a se fixar nessas regiões e formar pequenas aldeias, e essas aldeias acabam se unificando e formando vários pequenos reinos. Então, diferente do Egito, em que logo no começo quase essas aldeias vão acabar sendo unificadas para formar o grande reino do Egito, mas o reino mais importante, o maior reino e o mais conhecido dessa região da Núbia é o reino de Kush. Então, quando nós falamos sobre a Núbia, muitas vezes a gente acaba falando basicamente sobre Kush, que é o reino que mais se sabe desses núbios. Enfim, é o que teve uma história mais complexa, que interagiu bastante com o Egito, e por causa do Egito nós temos mais informações sobre esse reino.
Aqui na direita, de uma tábua que tem exemplos da escrita mais comum na região da Núbia, a escrita meroíta, ou seja, a escrita que se desenvolveu na cidade de Meroe. Ela tem algumas relações com a escrita desenvolvida no Egito, mas ela é diferente. E justamente essa diferença é o que dificulta para que a gente tenha detalhes sobre o reino de Kush, sobre esses povos da Núbia. Porque a escrita egípcia nós conseguimos traduzir com o passar do tempo, mas a meroíta ainda tem várias falhas, algumas coisas que não conseguimos traduzir. Por isso que alguns detalhes da história deles acabou se perdendo. Primeira coisa, é um povo que vive ao sul do Egito, que tem várias semelhanças com o Egito, mas etnicamente, nas suas origens étnicas e o seu idioma são diferentes. Mesmo como eu falei antes, o idioma tem algumas semelhanças, mas é diferente. Às vezes, em alguns livros didáticos, por exemplo, acaba aparecendo de maneira errada os núbios simplesmente como egípcios negros. Os povos da Núbia, ao sul, eles são negros, têm uma pele mais escura que os egípcios, mas não é essa a única diferença. Eles têm costumes diferentes, eles têm uma cultura diferente, eles têm um idioma diferente. Mas as interações entre Núbia e Egito acabaram determinando muita coisa sobre esses dois povos. Então nós vamos ver várias influências da cultura, da tradição, da religião egípcia na Núbia. E como a gente vai ver, a Núbia também carregou algumas influências para a história do Egito. Núbia fez comércio por muito tempo com o Egito, mas ao mesmo tempo interagiu, comercializou com vários povos, com várias tribos à sua volta. Então, esse foi um espaço de diferentes interações, principalmente comerciais. Aqui na direita, eu separei essa imagem aqui para mostrar essa questão das semelhanças e também das diferenças Núbia-Egito. Os núbios também tinham o costume de construir pirâmides para os seus soberanos, para os nobres das suas sociedades. Então eles construíam várias pirâmides também, com essas homenagens aos mortos, mas com algumas diferenças. Na estrutura, aqui, a base da pirâmide núbia ela é menor, só que ao mesmo tempo ela é mais estreita. A subida é mais íngreme. E outra diferença importante, enquanto os egípcios tinham o costume de colocar as múmias dos seus faraós, dos seus governantes, das suas pessoas importantes dentro da pirâmide, os núbios aqui, eu acho que dá para ver aqui nas imagens, na frente da pirâmide tem uma pequena sala. E é nessa sala em que vão ficar os restos funerários, as múmias dessas pessoas. Então a pirâmide não é o sarcófago em si, mas o sarcófago fica numa sala meio que anexada às pirâmides. Sobre a economia dos núbios. Quais são as principais atividades que esses povos faziam? Bom, aqui é mais uma semelhança com os egípcios. As plantações eram uma parte fundamental da economia, da sobrevivência dos núbios, a partir do rio Nilo, plantando também de uma forma parecida com os egípcios, trigo e cevada, se aproveitando da fertilidade do solo das margens do rio Nilo. Além disso, outras atividades comuns, pesca, criação de cabras, de ovelhas, de carneiros, animais típicos da região. E uma das grandes bases econômicas dos núbios, até mais do que os egípcios por causa dessa interação com tribos, com povos vizinhas, é o comércio. Então, os núbios vão estabelecer relações comerciais com vários outros povos, principalmente com os egípcios. O comércio interagindo com os egípcios é muito comum, é evidenciado pela quantidade de mercadorias de, por exemplo, couro de animais,
estilos de cerâmicas típicos da Núbia que são encontrados até hoje em sítios arqueológicos no Egito, demonstrando a força das trocas comerciais entre esses dois povos. Bom, a cerâmica também é algo super importante, produção de vasos e outros utensílios a partir da cerâmica entre os núbios. Mas o grande fator que tornou a Núbia extremamente conhecida até no mundo, até pelos romanos posteriormente, foi a questão da extração do ouro. Nessa foto aqui à direita, nós temos as ruínas da cidade de Napata, que foi uma cidade super importante naquela região, justamente porque tinha uma das maiores concentrações de minas de ouro. Então, os núbios dominam por muito tempo a extração e comercialização do ouro nesse período. Há relatos dos egípcios escrevendo quanto o comércio deles dependia, estava ligado ao ouro dos núbios. Vamos entender um pouco melhor agora como funcionava essa interação entre Egito e Núbia. Ela vai variar bastante ao longo do tempo. Desde o começo, então, desses dois povos, dos povos que viviam na Núbia e no Egito, nós tínhamos trocas comerciais, uma interação constante, pacífica, comercial, compra e venda, trocas entre esses dois povos. Mas, lá por volta do ano 1500 a.C., os egípcios juntaram seus exércitos liderados pelo faraó e dominaram a região de Cush, fazendo do reino de Cush, o maior reino da Núbia, como uma colônia, como parte do Império Egípcio. Para a gente entender melhor isso, é importante a gente definir um pouco melhor o que é ser uma colônia na antiguidade. O que é ser uma colônia nessa interação Egito-Núbia. Então, os núbios tinham liberdade para seguir com a sua religião, seguir com seus cultos, com a sua cultura, com a sua organização social. Quem governava a região da Núbia ainda eram os próprios núbios. O reino de Cush tinha sua independência. Mas, por que era uma colônia? Porque, periodicamente, de tempos em tempos, o reino de Cush tinha que mandar algum tributo, seja em ouro, trigo, escravos, para o Egito. Então, o reino de Cush mantinha sua relativa independência, mas se o Egito precisasse de ajuda, Cush teria que ajudar, e periodicamente eles teriam que mandar um tributo. Essa relação de colônia entre o Egito e o reino de Cush se mantém por um bom tempo até que, pelo século 8 a.C., a gente vai ter uma invasão do Império Assírio. Vou mostrar no mapa aqui. Que vem aqui dessa região da Mesopotâmia, mais ou menos, e invade o Egito pelo norte. Então, o Egito foi rapidamente dominado pelo exército assírio, extremamente organizado, com armas avançadas para a época. E, no meio dessa situação, o rei de Cush, Pi, na época, ele organiza o exército de Cush e vai em direção ao Egito para libertá-lo dos seus dominadores assírios. Eles conseguem então expulsar os assírios e unificam as regiões do Egito e da Núbia. Então, a partir daí, a gente tem um único grande reino integrado entre Egito e Núbia, mostrando que assim, o que nós teremos a partir de agora com essa dinastia é uma interação entre Egito e Núbia. Vão ser um reino só, não vai ter a submissão do Egito para a Núbia. À direita nós temos uma imagem então representando estátuas desses faraós negros cuxitas. Como é que foi essa interação então, esse reino integrado de Cush e Egito? Esses dois povos vão se influenciar mutuamente muito mais agora. Nós vamos ter as
construções de templos, tanto de deuses próprios do Egito quanto de deuses próprios da Núbia, entre os dois reinos. A gente vai ter uma integração maior, os cuxitas vão se influenciar bastante por elementos da cultura egípcia, e no Egito vão ser construídas estátuas, monumentos sobre os reis, sobre esses atuais faraós de origem de Cush. Essa interação vai acontecendo tranquilamente, vai no império que vai se defendendo dos assírios, eles conseguem ter várias vitórias, mas por volta do ano 660 a.C., os assírios conseguem invadir novamente o Egito e acabam expulsando os cuxitas daquele território. A partir daí, então, nós temos uma nova divisão. Cush acaba recuando bastante para o território da Núbia. O Egito permanece ainda por mais um tempo sob controle dos assírios. E os cuxitas acabam se isolando definitivamente em relação ao Egito. Mesmo depois da dominação assíria, as relações entre esses dois povos não vai ter a mesma força que já teve. Aqui à direita, eu coloquei uma imagem de um deus próprio da Núbia, o deus Apedemak, que é o deus da guerra para os cuxitas, aqui na esquerda, em um templo da região, para mostrar que, olha, vários deuses são comuns tanto da religião egípcia quanto desses povos da Núbia. Mas vão ter alguns deuses que também vão ser próprios, que vão ser peculiares, específicos de Cush. Para fechar nossa fala sobre Cush, então, e esses povos da Núbia, guardamos uma outra característica bem importante sobre essa civilização. Após a expulsão de Cush do Egito, esse reino começa a se reorganizar, a sua influência naquele território diminuiu bastante, e a corte de Cush, os governantes de Cush, começam a se organizar numa cidade um pouco mais ao sul. O centro antes era Napata, aquela grande cidade do ouro, mas esse centro começa a se deslocar para a cidade de Meroé, que é um grande centro comercial do reino de Cush, com os povos vizinhos, com tribos vizinhas. Então, quando começou a se estudar a organização desse governo na cidade de Meroé, principalmente quando os romanos chegam até a Núbia e acabam interagindo e dominando o reino de Cush por algum tempo, eles entram em contato com essa organização, com esses governantes, e acabam conhecendo uma figura que é bastante curiosa dentro da forma de organização política na antiguidade, que é uma mulher na figura de governante, a chamada Candace. Então, Candace, na verdade, era um título da esposa do rei de Cush, na época dos governos em Meroé. Só que em várias dessas situações é a Candace que acaba assumindo o controle, o governo do reino. Seja porque o rei está ausente, seja porque ele não tem a mesma influência. Desde o começo da história de Kush, na verdade, as rainhas tiveram participação política importante, seja como sacerdotisas, seja como conselheiras do rei, mas em alguns momentos da história de Kush, instalada em Meroé, nós temos as figuras dessas mulheres. Quando os romanos chegam para interagir com as cortes de Meroé, com o governo que está em Meroé, eles acabam relatando, e por isso que nós conhecemos mais sobre isso, sobre essas mulheres que governam. A mais conhecida é essa Candace, que está aqui na imagem à direita, a Manitori, que ela governou Cush quando Roma estava em um dos seus períodos de maior expansão, ali pelo século I depois de Cristo já.
Ela governou durante esse período, foi uma governante importante por estar nessa interação de Kush com os romanos. Não é só Kush que tem essa marca, o próprio Egito foi governado um tempo pela Cleópatra, que mostra que vários povos africanos têm o que a gente chama do matriarcado. É uma linha de governo matriarcal, em que a mulher ela vai ter um papel muito mais relevante para a organização política, chegando ao ponto em alguns momentos de governar no lugar dos homens, como foi o caso de alguns desses períodos do Reino de Kush. Bom, pessoal, ficamos por aqui então com esse povo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês percebam a importância de falar um pouco sobre esses povos que não são muito famosos. E nos próximos vídeos traremos outros povos não tão famosos, mas bastante interessantes, dessa outra África. Ficamos por aqui então, bons estudos, valeu!